Muito bem. Quem traz os detalhes desse mercado para a gente, quem fala mais sobre o que está acontecendo com o mercado do boi gordo é o meu amigo Ronald Macuco, lá da Pátria Agronegócios. Seja bem-vindo, Ronald. Obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. É um momento que está todo mundo preocupado e, enfim, tentando entender. Aquele movimento agressivo, ou pelo menos rápido, de valorização que a gente viu acontecer em fevereiro, não está se repetindo agora em março. Tá certo que a arroba ainda está sustentada em patamares bons, patamares altos, mas será que aquele movimento de alta parou, vai acabar? Enfim, o que que você está vendo e como é que a gente explica esse atual momento para quem está nos ouvindo? Conta mais para a gente, meu amigo. Fala, Alexander, muito bom estar com vocês. E quem está nos assistindo, já comenta e compartilha. Fala aí como é que tá o preço do boi na sua região. O bezerro caiu nesses últimos 3, 4 dias. A fêmea caiu. Não observamos esse movimento ainda no físico. Físico muito firme, tá, Alexander? Em cima do que a gente trouxe ali. Um olhar que as escalas continuam muito firmes. Essas escalas, ela traz para alguns frigoríficos até férias coletivas. Eu vi 2 frigoríficos essa semana trazendo, um na Rondônia, o outro em Minas, falando de férias coletiva. E frigorífico não dá férias coletiva em algum dos momentos que tem oferta de boi em abundância, tá bom? Essa férias coletiva, ela vem com o propósito de tentar buscar ter boi na escala. Em algumas regiões, a gente vê que a oferta de fêmea ainda continua se repetindo para o abate. Então, mas no primeiro trimestre, no primeiro semestre do ano, eu tenho mais essa oferta de boi. De fêmea, sim. Agora, em alguns frigoríficos, que abate fêmea também, essa fêmea ainda persiste lá, com oferta de boi um pouco mais limitada. Essa semana eu tive boi a 340 em Mato Grosso. O cliente até me perguntou, venda ou não, Ronald? Eu orientei para fazer venda. Eu tenho oferta de boi a 335. Teve negócio até um pouquinho acima no Goiás, mas a referência Goiás hoje é 330. Minas, 350, muito parecido como era o preço de São Paulo. Então, sim, a bolsa caiu aí em torno de R$ 10, teve uma correção. Após a gente ver aí 8 a 7 semanas consecutivas, desde a segunda semana de janeiro, que o boi subia. Então, essa correção que a bolsa fez, na minha visão, é muito mais uma realizações de lucro junto com o movimento do começo da guerra ali entre Irã, Israel e Estados Unidos, que impacta diretamente no frete marítimo, mas não tem uma correlação direta para a queda do boi. Se a gente olhar com um olhar um pouco mais analítico, eu diria que tinha muito mais potencial para o milho cair do que para o boi cair. Porque o Irã é um grande comprador, compra aí quase 8 milhões de toneladas de milho no Brasil. Então, sim, o impacto seria no milho. O milho subiu e o boi caiu. Então foi muito mais uma realização. O boi volta a bater o pico de 2021. Boi de 353, 356, teve um contrato máximo. E aí a gente, olhando o mercado hoje, o mercado físico ainda não teve mudança. Inclusive os indicadores ontem. São Paulo teve correções pontual aí de R$ 2, mas quando eu olho para Mato Grosso, Goiás e outras regiões, teve até aumento na arroba precificada. Vamos acompanhar, não vejo que esse movimento vai concretizar em força no mercado físico. Apesar da gente já estar entrando aí para o março, depois vem o abril e maio, que a gente tem uma oferta maior de gado chegando. Muito bem. Vamos então, Ronald, entender por que que você acha que esse movimento ele não deve ter continuidade, ou pelo menos não deve ganhar fôlego. Um movimento de pressão no preço que eu estou falando, né? Você explicou muito bem, depois de uma alta muito rápida da arroba, o mercado está tomando um fôlego agora, tanto no mercado futuro e agora também aparentemente no mercado físico em São Paulo. As praças fora de São Paulo ainda trabalham fazendo alguma correção positiva nos preços, mas, na sua opinião, o que que mostra que o mercado é firme e que ainda tem potencial de valorização da arroba daqui para frente? Primeiro pilar aqui, Alexandre, demanda. Acho que a gente tem que olhar a demanda que ela vai pairar sobre as entrevistas aqui do ano. Não apenas eu vou trazer como um olhar de demanda, mas vai vir outros aqui, vai falar de demanda. O ano de 2026 vai ser o ano da demanda.
demanda por eleição, demanda por Copa do Mundo, demanda para exportação. Opa, isso tudo existe demanda. Essa demanda encontra uma oferta um pouco mais limitada. Então esse é um ponto. Por que limitada? E eu volto ao segundo ponto aqui que eu gostaria de trazer para você. A oferta de animais vindo do coxo nesse momento, ela é uma oferta limitada porque lá dentro do novembro, dezembro, a gente não tinha estímulo para colocar esse animal no coxo. O boi estava muito ruim de preço, e aí boi subiu em torno de R$ 35. Janeiro, primeira semana de janeiro, o boi em São Paulo era R$ 315. O boi foi para R$ 353. Esse boi subiu R$ 35, R$ 36, algumas regiões até um pouco mais. Então houve agora um estímulo para você trazer um boi para o coxo. Então esse seria o segundo pilar. Mas o pilar que poucos têm relacionado ao atual momento, crédito mais caro, forragem à disposição. Hoje há uma oferta de forma geral e abundante de pasto à disposição. Mesmo esse boi caindo, se eu estou com a boiada de 18, eu vou levar ela para 19. Eu vou levar ela para 20 arrobas. Então eu tenho a capacidade nesse atual momento de segurar se caso eu tenha essa oferta de boi um pouco mais à disposição. Que não é o cenário no atual momento. Segundo, e aqui entrando para o terceiro pilar, que impacta direto também, é a exportação de animais vivos. Isso aí foi um dado interessante do ano de 2025, que ela volta a ser o fator que traz no atual momento um olhar muito otimista. Nós exportamos no mês de janeiro e fevereiro, o volume de animais exportado foi superior a três meses do ano de 2025. Então, sim, nós estamos mandando um garrote, um bezerro, um boi magro ou um boi já gordo embora. Ronald, isso representa o quê? No atual momento, representa muito. Compõe uma oferta. E se essa fêmea vai minguar, meu amigo, porque ela deve minguar, apesar da gente ver cada dia mais com oferta de boi menor, eu indo buscar fêmea para bater, fêmeas essa que de 10 a 14 arroba aparece na linha do abate nesse atual momento. Então, meu amigo, o olhar, ele, apesar da correção na bolsa, hoje bolsa subindo novamente aí, R$ 3, R$ 4 nos contratos mais longos, após a correção aí que teve de R$ 13, R$ 14, a gente olha que esse movimento foi um movimento muito mais técnico de realização e o cenário ele é otimista, ele é promissor. Isso não quer dizer que não terá correções no meio. Acho que na última entrevista nossa, eu trouxe aqui um dado. É interessante você olhar para a Bolsa como oportunidade de travar boi no termo, como oportunidade de fazer um boi maio. Opa, não tem o contrato a termo, então use as proteções. O boi estava 349 no maio. Opa, 349. A conta é boa? A conta é boa. A tendência de alta é, mas maio, historicamente, a gente tem uma oferta maior de animais. Se eu pego os últimos 10 anos, eu tenho 2 anos que boi não sobe, que boi não cai dentro do maio. Então, na maioria das vezes, fazer uma gestão do risco por maio, por junho, dá muito certo. Esse ano a gente tem uma demanda, Alexander, que ela vem mais cedo. A demanda para exportação vai vir mais cedo por causa das taxações, por causa das cotas, perfeito. Então, se eu tenho essa demanda mais firme, talvez o primeiro semestre ele é de preços firmes sendo repassado para o pecuarista na ponta, e a gente observou isso essa semana. Apesar da bolsa ter caído, alguns frigoríficos dando férias coletiva, não por escalas coberta, não por excesso de boi, mas sim pelo um volume menor de boi chegando no atual momento. Muito bem. Então, são fatores que justificariam aí uma continuidade da alta, né, Ronald? Agora, quanto tempo mais, na sua opinião, a gente tem para esse movimento de alta se restabelecer? Porque você mesmo lembrou, daqui a pouco tem abril e maio. E o que esperar desse período de pico de safra aí? Será que a gente vai ter pressão intensa nos preços? Vamos ter uma barrigada grande aí nas cotações? Enfim, qual que é a sua avaliação ou sua expectativa em relação a esse período do ano? A sazonalidade ela existe, e se eu vou contra ela, eu sou ignorante olhando para o mercado que é soberano. Então eu preciso entender aonde há uma maior oferta, e agora, quando eu sei que é meio contraintuitivo, vou ter dar essa fala aqui, a doutor Helder, um pecuarista ali de Mara Rosa, mora em Anápolis, e ele fez eu pensar um pouco fora da caixa, e aí talvez você também possa fazer esse pensamento individual seu, que é o leite, historicamente, ele tinha mais oferta de leite no primeiro semestre do ano. No segundo, menos oferta de leite. Devido à tecnologia, à parte nutricional,
Hoje existe mais oferta de leite na seca do que na água, no momento da chuva. Será que o boi também não vai fazer essa mudança? E ele fez eu pensar dessa forma. Já é o segundo ano consecutivo que a gente vê boi patinando muitas das vezes no segundo semestre. E no primeiro semestre a gente tem aquela oferta de boi que ela vende pasto, mas ela muitas vezes não suporta uma demanda tão agressiva e o preço se mantém. Será que no segundo semestre eu já não começo boi de termo, boi a termo, boi contratual, boitéis, eu não começo a dar uma oferta já meia manchada pelo mercado, entendida pelo mercado? E aí, muitas vezes, a safra, que é para ser no maio, que é para ser no junho, que é para ser no abril, ela não mudou de posição? Então, faça o seu pensamento aqui. Então, olhando para os próximos dias, eu acredito que físico não terá essa correção como a Bolsa caiu. Bolsa caiu R$ 12. Eu não acredito que o físico cai R$ 12 desde o mês de março. Vamos fazer uma análise agora de curto prazo. Nos próximos 30 dias. Eu não acredito que o físico vai vir para casa dos R$ 340, 343 que teve a bolsa ontem. Eu não acredito. Eu acredito que, sim, nós teremos uma boa oportunidade até para comprar reposição. Eu vendi minha garrotada há 15, 16 dias atrás. Eu ainda não comprei reposição de bezerro. Comprei 8, 9 bezerro de um volume de 80, 85 bezerro que eu preciso colocar na minha recria. Essa queda, nesse atual momento, não está impactando o preço do bezerro ainda. Ontem eu até mandei um áudio pro boiadeiro. Ou 13,50, 14, R$ 13 na Transamazônica, dentro, 40 quilômetros. Vamos dar uma segurada essa semana para ver como é que vai se comportar o preço do bezerro. Eu preciso comprar. Eu não comprei no mesmo momento, que acaba que você não consegue casar as pontas em regiões que não tem leilões. O Pará tá chovendo bem, o pecuarista tem forragem à disposição, o bezerro ainda tá mamando, o pecuarista da cria tá segurando o bezerro, porque o bezerro tá ganhando peso, e o preço tá bom, ele não tá preocupado em vender. Mas ontem e segunda-feira eu observei leilões. Um deles foi em Porto Nacional, um leilão muito aquecido que tem ali. E ali a gente discutiu. Opa, semana passada teve bezerro de 16, 17, R$ 18, bezerro mais leve. Esse mesmo leilão essa semana, o mercado já deu um olhar para a bolsa. Opa, a bolsa caiu na quinta, caiu na sexta, caiu na segunda à noite, o pecuarista recriador já foi com o pé um pouco mais no freio. Porque ele precisa ter um indicador para ele ficar pagando o preço do bezerro um pouco mais caro. Então, de forma geral, a gente tem que acompanhar o mercado no máximo, mas não estou acreditando que o boi vai puxar tanto as categorias de reposição para uma tomada de decisão mais rápida. As oportunidades de compra vai aparecer porque vai ter mais oferta de bezerro do que era janeiro, do que era fevereiro, do que era dezembro no mercado. Então, você que precisa fazer sua compra de reposição, olhe para os próximos 60, 90 dias como oportunidade, tá bom? Eu não estou com um olhar pessimista para o mercado de reposição. E hoje eu vi até seu Roberto, do Paraná, um cliente aqui do meu grupo fechado aqui, ele comentou, o boi permanecendo onde está e o bezerro onde está, a relação tá boa, não tá ruim não, entendeu? Porque a roupa produzida hoje, Alexander, ela tá 240, 242, R$ 250 na roupa produzida dentro dos boitel. Eu tenho um cliente da região próximo a Anápolis que ele mandou o boi dele para um boitel. Boi de 11 arroba. Mandou para o boitel. Esse boi pesou 330 quilos. A diária dentro do boitel lá, para um boi de 330 quilos, era 15,54. Esse boi ganhar 1,6 kg por dia, 56% de rendimento lá no final, esse boi ainda entrega R$ 420 em 120 dias. Então, opa, o atual cenário não é de um cenário negativo para preço, apesar da correção da bolsa. Mercado físico, dá um Google aí, indicador da tábua do boi. Você vai ver como é que tá as praças. Você vai ver como é que tá vaca, novilha gorda, vaca gorda, novilha gorda e boi. Ontem, correções pontuais. O CPEA também trouxe R$ 2 ali de correção para o boi em São Paulo. Então, a gente deve ter o mercado nessa reta final da semana aqui normalizando. Hoje a gente pode olhar com ponto de atenção, sim, porque o boi no contrato futuro caiu, tá, Alexandre? Caiu. Deu uma apertada aí naquela margem que estava muito boa. Esse mesmo boi magro que nós mandamos pro Boitel, ele estava entregando R$ 580. Como o boi caiu 12, R$ 13 na bolsa, a conta já veio para 400 e pouco. Porque na decisão de mandar até travar, então você tem esse descolamento muitas das vezes, tá bom?
Março, inclusive, está bem abaixo do preço praticado no físico, né? O primeiro contrato lá na B3. Mas, enfim, é uma questão de tempo para buscar correção e, como você lembrou, o mercado já voltou a reagir aí depois de 5 ou 6 sessões de baixa, né, Ronald? Vamos ver se é uma nova tomada de fôlego aí também no mercado futuro. Vamos ver esse comportamento dos preços daqui para diante. Exato, meu amigo. Acho que aqui depois fica aqui no comentário aqui o pessoal deixar, Alexandre, como é que tá a sua região. Muitas das vezes a gente tá dentro do olhando para a bolsa e se você não negocia lastreado em bolsa, você não viu esse movimento impactando seu negócio. Porque o frigorífico continuou, na segunda-feira eu tive boi R$ 340, com escala curta na região, por exemplo, Matupá, Guarantã, do norte, Mato Grosso, Sinop. Eu tive cliente de Rondonópolis falando, Ronald, boi 340, eu vendo que como é que tá aí? O que você orienta? A bolsa caiu? Eu falei, cara, 340 nós temos que mandar embora. Porque é melhor hoje eu andar comprado na bolsa do que com o boi no físico. Boiada pronta, vende, segura, volta para compra conforme você for fazer o giro, se não for. Ah, e por que mandamos o boi pro Boitel? Porque, Alexandre, o cliente não precisava fazer a reposição, já tinha comprado a reposição. Então ele quis agregar mais R$ 400 no período de 120 dias, 110 dias. Então, estratégia como essa a gente precisa estudar caso a caso para que no final do dia, apesar dos movimentos em bolsa, o mercado físico está dando oportunidade. Então aí você só precisa se encaixar bem, porque o cara da cria, ele não está preocupado, tá bom? Eu não vejo o cara da cria, porque todo mundo fala que o bezerro vai subir, não. Porque há uma tendência clara de uma oferta menor e uma demanda crescente. Se eu tenho menos bezerro, que foi abatido vaca no ano, nos últimos 3 anos, Alexandre, o bezerro ainda tem uma tendência de alta. Eu cravaria aqui, tá, Alexandre, que no bezerro hoje do indicador Mato Grosso do Sul, bezerro ainda tem potencial de subir mais 25 a 30% em 1 ano e meio aqui, tá bom? Num ano e 8 meses. Não seria nada estranho. Nós estamos com uma falácia aqui. Então você está dizendo que bezerro ia custar 3.900? Bezerro de 7 arroba. Não estamos dizendo bezerro de 160 quilos, 150. Cuidado com esse bezerro leve. Esse bezerro, ele não carrega com ele genética, tá bom? Ele carrega peso. Peso, a desmama. Cuidado, tá bom? Cuidado, que eu vi bezerro de R$ 20, 21. Não era bezerro que ia virar tourinho. Eu vi um lote aí de bezerro saindo R$ 5.100. Aqueles bezerros ali, alguns deles dá pra você tirar pra ser tourinho. Eu vi bezerro de desmama pesando 160, 150 quilos. Bezerro que tava com 5 meses, mais ou menos. Cuidado com esse bezerro leve. Eu preciso diluir bem essa conta. Não quer dizer que a conta não vai fechar. Mas quanto mais eu pego um bezerro leve, eu preciso ter um nutricional muito bom, eu preciso ter uma forragem muito boa e que não é a realidade de todos os pecuaristas da recria e da engorda, tá bom? Show de bola, mais um show de informação do Ronald Macuco aqui pra gente no Pecuário e Mercado. Ronald, meu caro, obrigado, viu, pela participação. Volte sempre. Tchau, tchau, meu amigo. Obrigado a você.